problema muito sério, gente. E eu falei isso na minha participação hoje pela manhã. Eu tive uma participação breve no ICL e estive lá com a Vivian, com o William e com o Rodrigo Viana, falando sobre esse conflito, e falei sobre a questão da bomba demográfica. Acho que a questão da bomba demográfica é importante para que a gente entenda a situação que a gente está vivenciando, e também o fato do governo de Israel atualmente ser um governo que é parte de uma coalizão da extrema-direita israelense com grupos fundamentalistas religiosos, com grupos que não mostram muito apreço por uma negociação com os palestinos. Naturalmente, muita gente vai dizer que é impossível negociar com grupos que promovam ações como essas que o Hamas, que o Jihad Islâmico ou que outros grupos palestinos tenham promovido no último sábado. Mas nós temos que considerar vários fatores. E eu vou fazer rapidamente essa avaliação com vocês, dizendo que nós temos a faixa de Gaza com restrições no transporte aéreo, no transporte marítimo e no transporte terrestre. Nós temos a faixa de Gaza com restrições em relação, e não nesse período mais agudo, mas de um modo geral, inclusive à entrada de materiais de construção. Existe uma certa zona cinza no que tange aí a questão da fronteira egípcia, de túneis, de uma economia subterrânea, eventualmente pelo mar, não é? Incursões submarinas também, que de alguma forma possam suprir minimamente essa questão da faixa de Gaza, né? Que não é um landlock e que não está tão cercada como esteve a população armênia na República de Artsakh durante quase 10 meses antes de ser submetida a uma política de limpeza étnica absoluta. Tá? Mas toda essa situação leva a uma enorme crise econômica, leva a uma enorme crise de falta de emprego, de falta de perspectiva, e isso acaba sendo, de alguma forma, uma maneira de cultivar a população, de cativar a população. Acaba sendo um imã para que a população se sinta, de alguma forma, atraída a participar de ações, de grupos mais radicais e de ações de caráter desesperado, o que não justifica nenhum tipo de violência, é bom que se frise. Mas o fato de não justificar nenhum tipo de violência, e eu quero afirmar isso de uma forma muito clara, também sob o aspecto da análise política, não exclui o fato que se você tem um local onde você tem 70%, 80%, 60%, 70%, 80% de desemprego, os jovens não têm emprego, não têm perspectiva, e não tem perspectiva também de um acordo de paz aonde possa se costurar algum tipo de solução de curto, médio prazo, não é? Então, é fundamental que a gente perceba que dentro dessa situação toda, acabam os grupos radicais tendo uma mão de obra disponível muito farta, né? Muito farta. Porque se você restringe todo e qualquer direito dessa população, naturalmente essa população vai encontrar ou vai buscar meios para, de alguma forma, expressar o seu desespero. Então é importante que a gente considere isso. Eu acho que o fato de nós termos um governo em Israel, como é o governo do Benjamin Netanyahu, dificulta e muito a solução desse conflito. Não é com radicalismos que nós conseguiremos construir soluções pacíficas ou soluções que possam interessar a todos. Agora, quero dizer para vocês o seguinte: por que está acontecendo tudo isso nesse momento? Está acontecendo tudo isso nesse momento porque, muito provavelmente, o governo chinês conseguiu costurar uma aliança entre os iranianos, representando o mundo xiita, e os sauditas, representando o mundo sunita, e estes países, muito próximos dos interesses da China, nesse momento, acabam, de alguma forma, construindo uma capacidade logística, operacional, para que esses grupos palestinos possam, de alguma forma, se contrapor de maneira mais expressiva ao interesse de Israel. O que isso significa? De alguma forma, é a disputa da China e dos Estados Unidos, os Estados Unidos com Israel, a China com a Arábia Saudita e com o Irã, pelo controle das rotas comerciais, das rotas de energia, do controle dos portos do Mediterrâneo, o controle dos gasodutos, o controle dos oleodutos, o controle de toda aquela faixa, inclusive dos portos sírios, Tartus, Latakia, o porto mediterrâneo importante de Beirute, que anos atrás assistiu uma explosão muito misteriosa. Eu sempre digo que o conflito entre a China
e os Estados Unidos, pelo protagonismo, para que eles pudessem protagonizar ou preconizar a liderança no transporte marítimo do Mediterrâneo, que é um dos mais importantes do mundo, se não o mais importante, se nós imaginarmos essa conexão da Eurásia e imaginarmos que você tem acesso aí à África do Norte, imaginarmos que você tem acesso ao Oceano Atlântico, não é? Então, o fundamento desta situação toda é a disputa por rotas comerciais. Se alguém te perguntar amanhã na rua por que está acontecendo isso agora, você pode, com um grau de certeza bastante elevado, dizer que há uma disputa pelo controle das rotas comerciais e pelas rotas de produção, distribuição e também, fisicamente, a reserva estratégica de profundidade no que tange aí ao gás, ao petróleo, também à mineração, né? E, fundamentalmente, o controle das rotas comerciais. Essa guerra é uma guerra entre Estados Unidos e China. A China conseguiu articular uma aliança entre o Irã e a Arábia Saudita, essa aliança muito bem estruturada, porque havia uma disputa dos iranianos com os sauditas para verificar quem era, vamos dizer, o líder do mundo islâmico, nesse conflito com Israel. Vejam, hoje os sauditas fizeram um pronunciamento muito importante, eles disseram que não vai haver acordo de paz com Israel com esse status que nós estamos vivendo. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, inclusive na Turquia, cuja população, principalmente o povão, está absolutamente alinhado com os palestinos, e a gente sabe que o governo do Erdogan, seus serviços secretos, seu serviço de inteligência, serviços especiais, seu oficialato, tem uma proximidade muito grande com Israel, histórica, não é? Mas o Erdogan tem dificuldade, porque o Erdogan tem que falar para o povão que ele está alinhado com os palestinos. Mas existem algumas coisas que são sintomáticas. Ele procurou o presidente de Israel e procurou o presidente da autoridade palestina. Ele não procurou o grupo Hamas. Então, se vocês quiserem saber a verdade, porque vocês podem ouvir muita coisa, na capital turca, nas grandes cidades turcas, no lado ocidental da Turquia, onde a presença da Irmandade é muito forte, no centro da Turquia, nas fronteiras ali com a Síria, que há manifestações em prol da Palestina e que o Erdogan, de alguma forma, tenta se mostrar para essas populações como campeão da defesa da Mesquita de Al-Aqsa, de Jerusalém Oriental como capital da Palestina. Por outro lado, seus serviços especiais estão absolutamente próximos de Israel. É uma situação muito difícil. Os sauditas, de alguma forma, também têm um processo histórico de uma cooperação, talvez ainda que em menor grau, velada com os interesses de Israel. E nesse momento, a partir do momento que a China se aproxima, e a China diz, não, nós vamos fazer investimento na sua petroquímica, nós vamos trabalhar junto com a Aramco, nós vamos trabalhar nos gasodutos, nos oleodutos, nós vamos demandar uma quantidade de matéria-prima, principalmente vinculada ao setor energético importante, vamos trabalhar para a diversificação da sua base industrial, nós vamos trabalhar para a diversificação e para o aprimoramento na área da educação, da ciência e da tecnologia, da perspectiva saudita de longo prazo. Cerca de 2 anos atrás, se não me falha a memória, os chineses travaram um acordo com os iranianos de bilhões de dólares. O primeiro era de 40 bilhões de dólares, houve vários outros sucessivos, na área de cooperação industrial, de segurança energética, também nas áreas de hardware, de software, de nanotecnologia. Então os chineses conseguiram costurar garantias com iranianos e garantias com sauditas. E conseguiram criar um ambiente dentro deste Oriente Médio, de alguma forma, aqui eu não incluo a Turquia é um caso à parte, como eu já dei para vocês aqui várias vezes referência, e hoje de novo, mas entre sauditas e iranianos, eles conseguiram construir, né, uma aliança importante no sentido de permitir, inclusive, o fortalecimento do Hamas.